Boa noite, irmãos. A alegria estarmos reunidos para adorar ao Senhor, meditar na Sagrada Escritura. E o Senhor nosso Deus nos fala sobre salvação, nos fala sobre grandes promessas, estaremos com Ele por toda a eternidade no novo céu e nova terra. Essa é a nossa alegria, é a nossa esperança. E é nisso que nós investimos a nossa vida, nós os crentes, no Senhor Jesus Cristo. Não devemos investir nesta terra, porque isso aqui vai passar, mas devemos investir no novo céu e nova terra. É o reino de Deus que será consumado, implantado, estabelecido nesta terra. O livro do profeta Isaías é chamado Quinto Evangelho, porque fala muito sobre a salvação no Senhor Jesus Cristo, mesmo que no Antigo Testamento e na Velha Aliança, mas também porque fala bastante sobre a nossa vida no futuro. Em Isaías capítulo 2, é o texto que nós estamos observando, estamos vendo Isaías de modo expositivo e seriado, e o capítulo 2, que nós começamos domingo passado, do verso 1 ao 5, termina com um versículo maravilhoso. Verso 5. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Os versículos anteriores apresentam uma promessa maravilhosa, quando as nações da terra irão a Jerusalém para ouvir a palavra de Deus, pregada por Deus. Isso ainda não aconteceu. Vai acontecer no futuro. Nós vimos que certamente isso será no período dos 1000 anos, como cantamos aqui hoje. As nações se converterão ao Senhor. Hoje, evidentemente, as nações não se converteram ao Senhor. Muitos seres humanos creram no Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus, mas conversões espalhadas, não as nações organizadas. Um dia, essas nações organizadas irão a Jerusalém, porque de lá o Senhor proclamará a sua mensagem. A lei de Deus será pregada ali. Isso um dia vai acontecer, que bênção, e nós participaremos desse evento maravilhoso e reinaremos com Cristo os 1000 anos e depois por toda a eternidade. A nossa vida aqui é uma peregrinação, é um estágio, ela não vai durar muito. Não devemos nutrir muitas expectativas na realidade terrena. Nossa expectativa e esperança é no reino de Deus, quando da volta do Senhor Jesus Cristo, quando formos ressuscitados e estivermos para sempre com o Senhor. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Depois dessa pregação do profeta Isaías, do verso 1 ao 4, ele chama Israel, se converta Israel. A pregação do livro do profeta Isaías é contra os pecados de Israel. Como nós mencionamos outras vezes, quando um profeta era chamado, é porque o reino estava afundado em pecados. O rei, o sumo sacerdote, os sacerdotes, a corte e o povo, todos estavam vivendo em grande idolatria. Pouquíssimos eram os convertidos naquele período. E então Deus manda um profeta. O profeta é a última voz antes de quê? Antes do juízo. Por isso que no verso 6, o Senhor vai falar do dia do Senhor. Um dia de juízo. Parece um dia bonito, é o dia do Senhor, né? Mas não. O dia do Senhor é o dia da vingança, é o dia da cobrança, é o dia que a conta chega, é o dia que o Senhor vem como justo juiz. Leia o livro do profeta Isaías nessa ótica. Deus apresenta a salvação e diz: arrependam-se. Mas se não se arrependerem, Deus apresenta o juízo. É assim que a Bíblia apresenta a mensagem do Senhor. Não foi só Isaías que falou assim, vários outros profetas também. O próprio Senhor Jesus Cristo também ensinou assim. Nosso Deus, ele é um Deus infinito, obviamente, todo-poderoso, Deus que se revela na Bíblia Sagrada, e é complexo, porque se ele é infinito, quem de nós vai conseguir compreender tudo de Deus? Mas uma coisa nós devemos tentar compreender a partir da revelação da Bíblia Sagrada.
É que Deus ele é pleno amor e bondade e quer amar o pecador arrependido. O pecador obstinado vai sofrer o juízo de Deus. Por isso, hoje nós vamos meditar no juízo de Deus contra o orgulho do homem. Então, o Senhor, ele clama, vinde. Cada um de nós aqui, andemos na luz do Senhor. Vivamos com o Senhor. Nos convertamos ao Senhor verdadeiramente. E quem está falando de ser batista, ou ser de qualquer outra religião, não. Nem está falando de ser membro dessa igreja, ou daquela igreja, ou disso, daquilo. Não. Isso é um outro passo que cada um vai tomar individualmente. Mas estamos falando aqui de uma conversão do coração. E isso só o Senhor pode fazer nas nossas vidas. O juízo de Deus contra o orgulho do homem é o que nós vamos ver do verso 6 ao verso 22, depois de versículos tão maravilhosos, do 1 ao 5, agora o Senhor vai mostrar a realidade de como estava vivendo Israel e Judá naquela época, no século VIII a.C. Vamos ver 3 verdades sobre o juízo do Senhor aqui. A primeira delas é que Deus desampara os pecadores obstinados. Tem um discurso na nossa sociedade, todos somos filhos de Deus. Tem um discurso pior, que diz que todos seremos salvos no final, né? Todo mundo. Deus vai ter misericórdia de todo mundo vai estar com o Senhor, independente da sua religião e da sua fé. Existem esses pensamentos na sociedade, existem esses discursos por aí. De onde vêm? De onde procedem? Não sabemos, nem temos tempo, talvez suspeitamos, mas nem temos tempo de abordar isso aqui hoje. Mas uma coisa é certa, não vem da Bíblia Sagrada, a revelação do Senhor. E o Senhor deixa claro nos versículos que nós vamos ler que Deus desampara os pecadores obstinados. O que é um pecador obstinado? É um pecador que não é arrependido. É um pecador que quer viver no seu pecado. Pastor, eu sei de tudo que você está dizendo isso aí. Cresci no lar cristão. Li a Bíblia 157 vezes e meia. Estou terminando a 158ª. Mas eu não quero. Entende? É um pecador obstinado. Certo? E isso aqui é para pecadores obstinados. Por quê? Porque os versículos vão tratar com a nação de Israel, que cresceu ouvindo a lei de Moisés, que é a lei de Deus, a revelação de Deus, cresceu vendo os homens de Deus pregando a mensagem do Senhor, de arrependimento e de salvação no Messias, e essa nação de Israel, nessa época aqui, escolheu conscientemente adorar outros deuses. São pecadores obstinados. E Deus é tão bom e maravilhoso que diz: arrependam-se, andem na luz do Senhor. Então, Deus não é mau, irmãos. A gente vai ler textos, às vezes, até pesados na Bíblia contra o pecado, mas não é porque Deus é mau. É porque o Senhor nosso Deus, ele é justo, e ele não tolera o pecado, porque o pecado destrói o homem. Deus é bom ao exercer a sua justiça, para que o homem se arrependa. Não havendo arrependimento, vem o juízo. E então nós vamos ler do verso 6 ao 9. Deus desampara os pecadores obstinados. Olha o que diz o verso 6. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente, são agoureiros como os filisteus e se associam com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e de ouro e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, a gente se abate e o homem se avilta. Portanto, não lhes perdoarás. Observamos que isso já está dentro de uma outra fase do ministério do profeta Isaías, do capítulo 2 até o capítulo 5, entendemos que perfaz ali o reinado de Uzias e de Jotão. Isaías, no verso 1 do capítulo 1, diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém,
nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. A partir do capítulo 2 ao capítulo 5, o profeta está tratando do período de Uzias e Jotão. O capítulo 1 foi do período de Acás, foi uma espécie de adiantamento. Ele adiantou uma fase mais próxima do ministério de Isaías, para mostrar a situação em que o povo vivia. Do capítulo 2 ao capítulo 5 desta profecia, ele está falando do contexto, de como eles estavam. No capítulo 6, ele é chamado pelo Senhor para esse ministério, e do 7 até o capítulo 9 é o período do reinado de Acás, num contexto de uma guerra chamada Guerra Sírio-Efraimita, e da tentativa dos assírios, um povo extremamente poderoso, de invadir Jerusalém. Interessante perceber que o Senhor envia essas mensagens, tanto de salvação, como de salvação futura, como de arrependimento, como de juízo e contra o pecado, num contexto em que estava havendo uma possível guerra. Nós temos um problema seríssimo, seres humanos da modernidade, é que nós desvinculamos as coisas do Senhor da realidade em que vivemos. É como se, no fim de semana, nós nos tornássemos cristãos, crentes em Jesus, mas durante a semana estivéssemos num universo secularizado, onde Deus parece que não entra. Isso acontece por causa do sistema, e do nosso pecado, e do sistema que vai nos carregando para longe de Deus. E se nós não tivermos o devido cuidado, o sistema nos empurra para fora da comunhão com o Senhor. Nós temos esse problema, é o que nós chamamos de secularização. E nós temos que compreender que tudo na vida é Deus, tudo é o Senhor. Se o mundo está do jeito que está hoje, é o querer e a vontade de Deus. O Senhor tem os propósitos dele, e os planos de Deus não serão frustrados, serão concluídos como profetizados na Bíblia Sagrada. Como aconteceu até hoje, vai acontecer até a volta de Jesus. Quem não tem fé no Senhor e no plano de Deus, infelizmente, vai estar numa situação difícil, uma situação de sofrimento, porque para o Senhor não tem, digamos assim, um privilegiado mais do que o outro. Deus só quer um pecador arrependido. Aí você pensa assim, o Criador do céu e da terra, ele está pedindo muito? Um pecador arrependido, entende? Ele não quer um pecador perfeito, um pecador que não peque mais nessa realidade, porque Deus sabe que isso é impossível a nós por causa da nossa natureza. Mas o que é que Deus quer? É um pecador arrependido, que reconhece as suas falhas. Israel aqui não era este pecador arrependido, ele era um pecador obstinado. Ele conhecia a lei de Deus e escolhia pecar e desobedecer ao Senhor. Do capítulo 2 até o capítulo 5, estamos tratando do período de Uzias e de Jotão. No verso 6, que acabamos de ler, nós temos essa palavra desamparaste, pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó. Percebe? Deus desamparou o povo dele. Isso choca. Mas não somos todos filhos de Deus, aplicando para os dias de hoje? Não. Nem todos são filhos de Deus. É uma triste realidade, né? Alguns são filhos de Deus por adoção, mediante o sacrifício de Jesus, pela misericórdia e graça de Deus, e outros, infelizmente, filhos do diabo, andando na perdição. Essa é a realidade. E a Bíblia traz realidades duras e difíceis, mas é importante que sejam mencionadas, porque é a palavra do Senhor. Deus desamparou Israel. Mas nós lemos há pouco, falando do contexto de Isaías, que o reinado de Uzias e Jotão foi um dos mais prósperos. Como Deus desamparou Israel, né? Foi um dos mais prósperos. Houve muito ouro, muitos cavalos de guerra, muitos exércitos. Eles ampliaram a faixa territorial da nação. Eles estavam em ascensão. Como Deus desamparou Israel?
Às vezes nós confundimos as coisas e achamos que porque estamos estabilizados e bem na nossa vida, recebemos a bênção de Deus. Calma. Você sabe se o Senhor está lhe abençoando, se você anda na lei do Senhor, se você ama as coisas do Senhor, se você tem um relacionamento com o Senhor, então você entende que o Senhor o está abençoando, não pelo que você possui ou pela ausência de problemas. Isso, na verdade, não é o que a Bíblia ensina. Porque se a ausência de problemas e dificuldades na vida implicasse a bênção de Deus, Jesus não foi abençoado quando foi traído e enviado para a cruz. Isso não é a medida da realização e felicidade do ser humano convertido, nós crentes em Jesus, né? Não é a medida. Só que nós medimos a nossa realização e alegria por isso. E às vezes nos frustramos e perguntamos para Deus: e aí, Senhor, me desamparou? O que foi que houve? Onde estão as tuas mais ricas promessas? Mas, na verdade, nós devemos medir nossa alegria, felicidade e realização pelo nosso compromisso com Deus, apesar de pecadores. Deus desamparou Israel, a casa de Jacó. Por quê? Porque eles andaram em pecados terríveis que nós vamos mencionar mais à frente. Mas entenda, o desamparo de Deus. Quando Deus desampara alguém? Por causa do pecado. O pecado é um negócio tão grave que quando o Senhor Jesus estava lá como Cordeiro de Deus para o sacrifício, o Pai o desamparou. O Pai nunca, na eternidade passada, deixou o seu filho. Nunca eles se separaram para nada, seres infinitos em todos os aspectos. Nem a matéria poderia e pode conter Deus, mas na cruz, Deus estava lá em carne e o Pai o desamparou. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque nós somos maus. Foi o nosso pecado que fez o Pai desamparar o Filho na cruz. Olha, Mateus 27:46 diz: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está citando o Salmo 22 aqui. Por que o Senhor me abandonou no momento mais difícil da minha vida? A resposta é simples. Óbvio que Jesus sabia a resposta, mas ele estava agonizando e sofrendo a morte. Você pensar que um ser infinito desce da sua glória, se faz carne para morrer, a morte é uma experiência difícil, até para nós que temos a certeza da salvação, de que estaremos com o Pai um dia, a morte é difícil. Mas o Senhor Jesus aqui, sentindo a proximidade da morte, clamou dessa forma: por que o Senhor me desamparou? E nós sabemos a resposta, e Jesus sabia a resposta também, porque o meu pecado e o seu pecado estavam em Jesus. Porque Deus desamparou Israel por causa dos pecados de Israel. Se um dia você estiver passando por muitas dificuldades, problemas e provações, a primeira coisa que você deve pensar é orar ao Senhor e perguntar: o que houve? Quais pecados, Senhor, tenho que me arrepender e confessar? Pode ser que Deus não esteja agindo dessa forma para com você por causa dos pecados. Pode ser que Deus esteja agindo para lhe edificar, para lhe fortalecer, para lhe preparar para uma outra missão. Mas pode ser também por causa de pecados. Então é necessário parar e pensar: Senhor, mostra quais pecados eu tenho cometido e não estou enxergando. Às vezes nós, crentes em Jesus, que andamos com a nossa Bíblia e lemos a nossa Bíblia, achamos que já não temos tantos pecados assim. Isso é um problema, porque provavelmente temos e não estamos enxergando. Olha então, Isaías 2, verso 6, os pecados que Israel estava cometendo ali. Israel estava cometendo 3 grandes pecados até aqui, que são resumidos. Primeiro, se encheram da corrupção do Oriente. Segundo,
são agoureiros como os filisteus. Terceiro, se associam com os filhos dos estranhos. Deus deixa claramente, Deus lista claramente. O Senhor abandonou Israel, por quê? Porque Israel está obstinadamente vivendo nesses pecados. Mais à frente vai falar de outro pecado que está relacionado com estes três. O que é o pecado do encher-se da corrupção do Oriente? Literalmente, é encheram-se do Oriente. A palavra corrupção, na versão que nós lemos, em outras versões, traz costumes do Oriente. Aqui se refere às nações idólatras, as nações não convertidas ao Senhor. Israel se encheu do costume de pecado das nações. É isso. Então, traduzindo para a igreja de hoje, esse é um dos problemas. Crentes que se enchem da cultura e dos costumes dos pecadores obstinados. E aí eu tenho que me avaliar. Em que eu sou mais parecido com Jesus ou em que eu sou mais parecido com os filhos das trevas? Porque eu não posso ter os dois. Eu não posso ter o mundo e o Senhor junto na minha vida ao mesmo tempo. Há uma tensão muito grande e diária para que nós estejamos indo para as trevas, tensão do nosso próprio coração e tensão do mundo ao nosso redor. Todo dia temos que fazer escolhas difíceis contra a nossa natureza e em direção ao Senhor Jesus Cristo. Então, encher-se da corrupção do Oriente, ou encher-se do Oriente, é viver nos costumes dos pecadores do Oriente daquele período, das nações idólatras. Vários costumes. E a gente vê no Novo Testamento muitas exortações acerca disso. Romanos 12, verso 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com o século aqui, a era, essa pode ser traduzido como era, a era dos pecadores. Não se conforme. Não relaxe ao ponto de você andar nos costumes dos pecadores. Não podemos. Efésios 5, verso 1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Qual o nosso padrão para imitar? É Deus. Não são as nações pecadoras e idólatras ao nosso redor. Ainda no verso 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Imite a Deus, ande em amor, como Cristo nos amou. É assim que os crentes devem viver. Mas olha o que diz no verso 6 de Efésios 5. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Onde Paulo aprendeu isso? Está no Antigo Testamento, é o que a gente está lendo aqui. Então, não escute essas palavras inúteis, ideologias, filosofias inúteis, que aprendemos fora da revelação do Senhor e que praticamente em nada contribuem para o nosso conhecimento de Deus. Tudo que existe fora da revelação do Senhor, nem tudo é necessariamente pecado, claro. Mas nós devemos ter a habilidade de filtrar, de avaliar, de conhecer, para não andar no caminho dos filhos das trevas e acabar caindo neste pecado terrível. E ainda, em resposta ao verso 6, olha o que Paulo diz em Efésios 5, 7. Portanto, não sejais participantes com eles. É a mesma ideia, o pecado aqui descrito no verso 6, se encheram da corrupção do Oriente. E Paulo aqui no Novo Testamento explica, olha, você não deve participar com eles. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Nós vivemos num contexto de um mundo caído, mas temos que iluminar esse mundo com a luz do Senhor Jesus Cristo. Não tem outra forma de entender o Evangelho de Jesus. Isso é muito claro em todo o texto do Novo Testamento e do Antigo também. Não sejais participantes com eles. Por quê? Verso 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor.
Olha o verso 5 de Isaías 2, vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. É a mesma mensagem, percebe? Ande na luz do Senhor. Não somos mais trevas, somos luz. Jesus nos resgatou. Então, por que nós agora estamos vivendo nos costumes dos filhos das trevas? Às vezes são práticas, às vezes são músicas, às vezes são aspectos artísticos, às vezes são comportamentos sociais. Por que vivemos como eles? Não somos mais assim. Nós, os que cremos no Senhor Jesus Cristo. E entenda, estamos falando aqui de comportamento. Porque um ateu pode ter um comportamento ético semelhante a de um crente em Jesus. Estamos falando aqui de corações transformados. Porque quando um coração é transformado pelo poder de Deus, a vida inteira é transformada. Então, essas palavras não são pesadas, pelo contrário. Elas nos orientam a ter o estilo de vida que agrada a Deus. Entende? Então, eu não posso ter essa prática porque a minha igreja não permite. Não é questão da igreja permitir ou não permitir. É você entender o que é que Deus gosta e o que Deus não gosta. E se você ama Deus, e se o Senhor está em primeiro lugar na sua vida. Porque se Deus está em primeiro lugar na sua vida, então você vai querer agradar o Senhor como a pessoa mais importante da sua vida. Logo, você vai fazer o que Deus gosta, o que agrada ao Senhor. Então, não é questão, a igreja proíbe, a igreja permite. Não é isso. Não é que a igreja é essa instituição que vai obrigar você a andar na luz. Claro que os crentes em Jesus que não andarem na luz não farão mais parte da igreja, óbvio. Mas a lógica é que o crente em Cristo quer andar na luz do Senhor. Então o apóstolo diz, outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovais. Tem duas opções ao viver em sociedade, no mundo caído. Ou você é cúmplice, ou você reprova. Ele deu essas duas opções aqui. Não tem outra possibilidade, na é verdade? Ou você é cúmplice, ou você reprova. Entende? Nós somos luz. A luz, ela brilha. A metáfora é muito clara. Ela brilha. Você está num quarto completamente escuro e tem um LEDzinho ligado, dá uma iluminada boa, não é não? Uma luzinha pequenininha. Então, a luz ela não pode não brilhar. Então, se no seu contexto de trabalho, na sua universidade, na escola em que você estuda ou na sua família, você tem que brilhar se é luz no Senhor Jesus Cristo. Entende? E acabará reprovando as obras das trevas. Isso não quer dizer que você tem que ser uma pessoa bruta, ignorante, arrogante ou algo assim. Não, uma coisa tem nada a ver com a outra. Entenda. Com amor, tranquilidade, bondade, próprias dos filhos de Deus, nós reprovamos as obras das trevas, porque não convém aos santos no Senhor Jesus Cristo. E essa é a luta do crente todo dia, e eu sei que não é fácil. É uma tensão, é uma batalha, ser amoroso e, ao mesmo tempo, mostrar que isso não agrada a Deus para pessoas que nem querem saber do Senhor, nosso Deus. É difícil, mas é a nossa tarefa. E, infelizmente, Israel estava nesse pecado, se encheram da corrupção do Oriente, e nós, irmãos, como igreja do Senhor Jesus, eu e você, não podemos cair neste pecado. Agora, não seja luz com medo da igreja, com medo do que as pessoas vão dizer. Aí eu tenho que dar um bom testemunho, porque senão as pessoas vão falar de mim. Isso aí já é pecado, certo? Seja luz por causa do Senhor. Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Ele me amou como ninguém me amou. Então eu sou luz e obediente ao Senhor por causa do Senhor Jesus Cristo, por causa do Pai, do Filho e do Espírito Santo que me sustentam até aqui.
Essa é a motivação correta. Se não, a probabilidade de você estar sendo um legalista, religioso, frio, talvez até hipócrita, é grande. E é por isso que muitos atacam a igreja de Jesus, dizendo que a igreja é incoerente. Por quê? Porque, infelizmente, alguns não estão andando na luz por amor ao Senhor. Outro pecado de Israel aqui, ser agoureiro como os filisteus. O vocábulo agoureiro, já na nossa cultura a gente entende isso aqui muito bem, se refere à prática da feitiçaria. Essa palavra na língua hebraica deriva das nuvens. Eram aqueles feiticeiros que interpretavam as visões a partir do formato da nuvem. Haviam outros feiticeiros na antiguidade que cortavam os animais e pelas vísceras previam o futuro, as coisas que ainda iam acontecer. Infelizmente, os israelitas entraram no pecado da feitiçaria. E esse é um pecado terrível. O povo de Deus, procurando bruxaria, feitiçaria, o povo de Deus, já pensou? Olha o tamanho da corrupção de Israel. Então, não tem nem tanto o que dizer aqui. Obviamente que o crente não tem signo, né? A gente sabe disso, né? Nem lê horóscopo, nem crê na sorte, como as pessoas acreditam por aí. Óbvio, nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo, a gente sabe que essas coisas não são para nós, nem são verdade. Mas fiquemos atentos, porque existe uma divulgação muito grande, tanto nas mídias, principalmente nas mídias, nas artes, de atenuar as bruxarias, de deixar mais leve o nome de Satanás, os bruxos, entende? De modo que as crianças e adolescentes, e nós, adultos, achamos comum um bruxo, achamos comum um feiticeiro, é normal, entende? E, na verdade, não é. Isso é uma forma de atenuar. Antigamente, a turma pensava muito assim, vamos observar a mensagem subliminar. Aí rodava o disco ao contrário, aí ia lá nos filmes da Disney para ver as poeirinhas lá, para ver as palavras escondidas, né? Olha, assim, tem essas coisas, mas não é o pior. O pior é o que está explícito, está na cara, está aí, né? Então nós temos que ter o juízo para avaliar essa questão dos bruxos, porque naturalmente vai fazendo com que nós aceitemos, nós crentes no Senhor Jesus. A questão da bruxaria ficou muito forte em Israel, tanto que em Isaías 8,19, olha o que nós lemos lá. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, se consultarão os mortos, e aqui já é um nível de feitiçaria maior, consultar os mortos. Quem foi o rei de Israel que consultou uma feiticeira para falar com os mortos? Saul, né? Consultou uma feiticeira em Endor para poder falar com Samuel. Por quê? Por que Saul fez isso? Porque Deus não se revelava mais para ele, os profetas o aboliram, o rejeitaram, e ele se viu, só tinha uma batalha contra os filisteus, e para ganhar a batalha ele queria a aprovação de Deus, mas Deus se calou para ele. Então ele foi atrás da feitiçaria e da bruxaria. Aplicando para as nossas vidas, muitas vezes a gente faz algo parecido. Buscamos o Senhor e não obtemos resposta na hora que nós queremos de Deus. Aí o que acontece? Vamos procurar outras coisas. E isso é perigosíssimo. A resposta está no verso 20 de Isaías 8. A lei e ao testemunho. O que significa isso? Isso aqui é um grito, isso aqui é um brado do profeta. A lei e ao testemunho. Ou seja, nós não somos dos que buscam feitiçarias, bruxarias e consultamos mortos. Isso não existe, é pecado. Então, vamos obedecer a lei, vamos andar no testemunho do Senhor. Ele foi duro aqui. Ainda no verso 20, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se,
amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima, olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Se o povo não se converter e buscar a lei e o testemunho do Senhor, sofrerão fome, a mão de Deus pesará sobre esse povo, é o que o profeta está dizendo. Eles amaldiçoarão o rei, mas sim, amaldiçoarão a Deus, mas não vai resolver nada. Olharão para cima, a ideia de procurar nas nuvens as respostas, talvez, né? Os feiticeiros tentando resolver as coisas, e o que é que eles vão enxergar? Densas trevas, fruto do pecado da feitiçaria. É interessante que, ao contrário dessas trevas, escuridão e sombras de ansiedade por conta do pecado, exatamente no capítulo 9, verso 1 e 2, o profeta dá a resposta. No verso 2 diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quando foi que isso aconteceu? A gente vai estudar mais na frente. Foi quando Jesus veio. O povo viu grande luz. O Senhor Jesus é essa luz que nos traz alegria, felicidade, realização, certeza de salvação. É o que nos orienta no meio das trevas e que muitas vezes estamos, sociedade ao nosso redor. E essa profecia se cumpriu com a chegada do Senhor Jesus Cristo. Mas isso é para outro momento. Outro pecado terrível da nação de Israel, um terceiro aqui alistado só no verso 6, e se associam com os filhos dos estranhos. Então, se associam aqui, se refere a casamento. E os filhos dos estranhos, não é assim que tem que ser, é só com gente conhecida, né, do povo de Israel. Não. Estranho aqui é estrangeiro. E não podia um estrangeiro casar com um israelita? Podia, se fosse crente no Senhor Jesus Cristo. Na época, crente no Messias, no Deus de Israel, circuncidado, naquele período, né? Hoje não. Naquele período, circuncidado e obedecendo à lei de Moisés, obviamente porque creu no Senhor, podia um israelita casar com um estrangeiro. Podia. Mas se esse estranho, que é o estrangeiro, alguém de outra nação, não creu no Senhor Jesus Cristo, no Messias, Salvador do Antigo Testamento, não podia. Por quê? Deuteronômio 7, verso 1, é a lei do Senhor aqui, expressa a nação de Israel. Em Deuteronômio 7, verso 1, texto escrito lá no século XV a.C., lembra que esse texto aqui de Isaías do século VIII, olha quantos anos se passaram. Deuteronômio 7:1 diz: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim. Isso é Deus falando. Teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Então, a união entre crentes em Jesus e não crentes é algo realmente condenado por Deus. Ah, pastor, mas isso aqui é um texto do Antigo Testamento. Será que isso aqui não caducou? Não. Porque no Novo Testamento, e esse não é o único texto do Antigo Testamento que fala sobre isso, tem vários, só que a gente não tem tempo de ler todos aqui. Mas no Novo Testamento, segundo Coríntios 6,14, nós temos o mesmo ensino. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos?
porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, a Escritura nos mostra que essa é a verdade do Senhor. Israel não estava andando nesta verdade. Israel já sofreu muito com esse pecado, mas ainda estavam vivendo nesse pecado. E nós, que somos a igreja, vivemos na modernidade, também temos que obedecer esta verdade. Às vezes é difícil, é verdade. Mas o Senhor é mais importante do que tudo. A palavra de Deus, ela não foi escrita para nos maltratar. Ela não foi escrita para nos prejudicar. Isso talvez passe na cabeça de alguns, mas de forma nenhuma. O que Deus está falando aqui é para a nossa própria proteção e bênção. Porque se você se associar num matrimônio com alguém que não creu em Jesus, você vai se afastar do Senhor e se distanciar de Deus cada vez mais. E isso não vai dar certo. Muito prejuízo, muito sofrimento e mais pecado ainda. 3 grandes pecados Israel estava sofrendo. Por quê? Porque escolheram pecar. Deus os desamparou. Por quê? Escolheram. Eles sabiam tudo que Deus já tinha dito na lei de Moisés. E eles estavam desobedecendo aqui. Vivemos numa época em que muitas igrejas e muitos que se dizem crentes no Senhor Jesus Cristo, que conhecem o texto da palavra de Deus, simplesmente decidem: não vou obedecer. Ok? É um direito que assiste a cada ser humano não obedecer ao Senhor. Mas os pecadores obstinados receberão o juízo de Deus. Vão sofrer. Não porque Deus é mau, mas porque o Senhor é o justo juiz. E ele sabe que esses caminhos de pecado destroem o homem. E é por isso que Deus está alertando aqui a Israel. Ainda, olha o verso 7. Aqui vemos outro pecado. A sua terra está cheia de prata e de ouro e não tem conta os seus tesouros. Eu estou em Isaías 2, verso 7. A sua terra está cheia de prata e de ouro e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos e os seus carros não têm fim. A terra está farta de riquezas, prata, ouro, tesouros e cavalos. Cavalos aqui, carros, remete à guerra. Era o tanque de guerra daquela época, digamos assim. Eram esses carros de guerra com os cavalos. Quantos mais cavalos e carros de guerra, mais a nação era poderosa. Israel e Judá, principalmente Judá aqui, estavam fartos, ricos, poderosos contra muitas outras nações. Isso remete um pouco da avareza, do orgulho da nação de Israel. Estavam tão abastecidos e abastados que esqueceram do Senhor. Mas além de estarem cheios de prata, ouro, carros, cavalos, verso 8, também está cheia a sua terra de ídolos. Cheia de ídolos. E esse, às vezes, é o perigo, irmãos. Quando, na modernidade em que nós vivemos, é muito parecido com a antiguidade. Na modernidade em que nós vivemos, ficamos muito supridos. Está sobrando. Temos tudo. Aí, qual a tendência do pecador? Em vez de ser agradecido a Deus e viver para a glória de Deus, o que é que o pecador faz? Esquece do Senhor. Isso é muito comum. Talvez seja o grande mal dos crentes que vivem hoje, na presente época. Deus nos cerca de tantas benesses e esquecemos dele. Deixamos de ler a sua palavra em casa, fazer o culto doméstico. Deixamos de pregar o evangelho simples, evangelho de Jesus. Nos acomodamos, esquecemos do Senhor. Deus nos deu tantas bênçãos. E lembra do capítulo 2, do verso 1 ao 4. Deus nos deu
esta vida maravilhosa com ele, que em breve estaremos vivendo com o Senhor. Israel esqueceu, irmãos, nós não podemos esquecer da nossa tão grande salvação, da nossa ressurreição, à semelhança da de Jesus, de que um dia estaremos vivendo no novo céu e nova terra, sem pecado, sem dor, sem choro, sem sofrimento, sem as limitações dessa nossa vida. E essa vida que vamos viver, redundantemente falando, é para sempre. É diferente da vida de hoje, que ela vai ter um fim. E aí seremos em breve transformados. É interessante que assim como foi o povo, foi o seu rei. Josias foi um rei temente ao Senhor. Quando você lê o livro de Reis, sobre Uzias. Quando você lê o livro de Reis, apresenta Uzias um rei temente ao Senhor. Mas Crônicas destaca as falhas do rei Uzias. Segundo Crônicas, capítulo 26, é um texto longo, mas olha o que diz. Verso 1. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. 16 anos, rei jovem, né? Ele edificou Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Um reino longo e próspero. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor Deus, o fez prosperar. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Fique ligado no que a Bíblia diz. Saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o de Jabné e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que haviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíram à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial sob a direção de Hananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.700. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, olha, alta tecnologia da guerra naquela época, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. E Deus faz assim nas nossas vidas. Deus nos abençoa com tudo isso, quando obedecemos ao Senhor. Infelizmente, esse rei, ele seguiu a trajetória do povo. Ele esqueceu do Senhor. Eu acho que um dos momentos mais difíceis na vida não é quando estamos com escassez, porque nesses momentos de escassez, nós buscamos a Deus. Quando falta o alimento, quando falta a saúde, quando falta o dinheiro, corremos para o Senhor. E devemos correr mesmo para buscar o Senhor. Eu acho que os momentos mais perigosos é quando nós estamos fartos.
porque nós achamos que não precisamos de Deus. Né? Os jovens, às vezes, né? Saúde, fartura, trabalhando, dinheiro e tudo, chega um ponto que acha assim, eu não preciso de Deus. Para que Deus? Para que tudo isso? Eu não preciso. Eu sou forte, tenho dinheiro, trabalho, sou inteligente. Não preciso de Deus. Essa é a conclusão que muitos tiram. Olha o que aconteceu com o rei Uzias. Rei Uzias, que recebeu aqui, né, essa profecia de Isaías, certo? Junto com o povo. Segundo Crônicas 26:16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste os sacerdotes contra o rei aqui. Pois transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Ele estava muito forte, muito poderoso, soberbo, sua autoridade plena. Quem é o sacerdote que vai me impedir aqui de tomar o ofício sacerdotal? Tinha o incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Um homem que recebeu toda a bênção de Deus. Né, tantas coisas maravilhosas. E eu penso em nós, irmãos, quantas bênçãos. Aqueles que nasceram em lares cristãos, pai crente, mãe crente, quantas bênçãos. Né? Estudo, comida, recurso, tudo, receberam tudo. Tem tudo para glorificar ao Senhor. Todos nós recebemos tantas coisas mais do que merecemos. E ainda a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Não podemos cair no erro de sermos pecadores obstinados. Não podemos cair no erro de nos exaltar e esquecer de como o Senhor nosso Deus é bom e maravilhoso. Vamos orar, pedir para que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Pai amado, por tua graça e misericórdia, pela tua palavra, que falando do passado e da história do teu povo, dos reis que guiaram o teu povo, nós podemos aprender e evitar tantos pecados. Dá-nos essa sabedoria para entender, Senhor, nós que vivemos na modernidade, de que os pecados são os mesmos e que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e viver para a glória do Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Temos um momento de oração silenciosa, você pode orar e conversar um pouco mais com o Senhor, seu Deus. Deus o abençoe e boa semana.